costumo afirmar frequentemente neste canal que vocês não desprezam os mídias tradicionais que chegue, nem a classe política em Portugal. E há pessoas que dizem, bom, lá está ele a hiperbolizar o seu argumento para ter visualizações e subscritores. E eu no dia de hoje decidi trazer-vos uma notícia que prova tudo o que eu acabei de dizer, as duas afirmações anteriores, e que dão nota de que há uma decadência das elites políticas, que eu considero que são necessárias, mas não são seguramente estas elites políticas, e que por outro lado há uma conivência dos mídias tradicionais na substituição e desrespeito pelo povo português. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia que eu acho que é bastante autoexplicativa. Vamos vê-la e fazer um comentário. Ora, como eu dizia, a comunidade islâmica em Portugal já recebeu 677 mil euros dos contribuintes desde 2021. Desde 2021, a comunidade islâmica recebeu 677 mil euros dos contribuintes, desde centros culturais, acolhimento de imigrantes, assessoria jurídica, seguros e renovação de instalações. Os maiores beneficiários foram a comunidade islâmica da Tapada das Mercês, Mãe Martins e a Fundação Islâmica de Palmela. E tem aqui, basicamente, a transferência que é feita, em que, basicamente, uma parte dos fundos vem da União Europeia, da qual nós beneficiamos, mas se os fundos são atribuídos a Portugal, deveriam beneficiar os portugueses, apesar de que eu sou bastante crítico desses fundos e sei que eles trazem bastantes problemas, desde logo uma dependência de dinheiro que não foi ganho por nós, foi dinheiro que nos foi dado e é utilizado para comprar votos e que não tem, enfim, é como qualquer dependência, não é? Quando é retirada a dependência, há uma certa reação de abstinência, digamos assim, não é? E portanto isso tem um problema. Essas dependências têm todas um problema. Mas vocês veem aqui que 127 mil vêm da União Europeia, que supostamente seriam para Portugal e não para, enfim, comunidades invasoras de Portugal, e por outro lado tem aqui dinheiro atribuído diretamente, que são os 450 mil euros à Fundação Islâmica de Palmela. Tem aqui este desenho para simplificar. Dar nota de uma coisa que me esqueci ao início. Esta notícia é do site da Lobo Media, sigam, e inclusive o trabalho está de tal maneira bem feito que quando os valores são mencionados, vocês carregam na hiperligação e têm literalmente acesso portanto, a todas as informações sobre este dinheiro. E, portanto, a Lobo Media tem um site que tem desenvolvido um trabalho importante e, portanto, verifiquem se tiverem interesse. No âmbito da União Europeia, a comunidade islâmica da Tapada das Mercês e Mãe Martins recebeu cerca de 127 mil euros com o intuito de contribuir para um acolhimento e integração de proximidade sustentável dos imigrantes. Ainda, a comunidade pretende, através de atendimentos personalizados, apoiar e ultrapassar as dificuldades sentidas pelos imigrantes no processo de regularização. E eu, quando leio esta notícia, lembro-me de um artigo do Alain de Benoit, que é uma figura que moldou o meu pensamento político, foi uma figura que agitou as minhas convicções políticas e que me fez progredir nas mesmas e de certa forma radicalizar, diga-se de passagem, mas foi uma figura que recentemente escreveu um artigo que me incomodou bastante porque me parece haver um derrotismo implícito e explícito nesse artigo, que é um artigo que diz: enfim, os repatriamentos em massa são sonhos loucos desta direita radical e, portanto, a direita radical tem que descer aqui à terra, cair na realidade e dizer, não, isto já acabou e vamos, mas é separar estas comunidades que existem por uma espécie de separação e um certo grau de segregacionismo, digamos assim, colocar, portanto, as comunidades separadas e é assim que vamos conviver pacificamente porque não há mais nada a fazer. E, portanto, eu bem sei que a situação em França, de onde Alain de Benoit é originário, está numa situação bastante pior. Mas a questão é, sabem qual é a garantia que vocês têm quando não tentam? A garantia que vocês têm quando não tentam é o insucesso. Eu não estou a dizer que a situação é fácil. Eu não estou a dizer que os repatriamentos em massa não vão ter custos. Não estou a dizer que a completa remodelação deste país não vai levar se calhar 2, 3 décadas para que o país volte a pertencer-nos e para que volte a obedecer aos seus propósitos históricos de existência, um país quase milenar como o nosso. Eu não estou a dizer que será fácil. O que eu estou a dizer é o seguinte: a única garantia de quem aceita a derrota
é precisamente a derrota. E eu recuso-me a aceitar a derrota. E há pessoas, como o próprio Alan de Benoit, mas olhem, por exemplo, no Reino Unido, o próprio Nigel Farage, diz que os repatriamentos em massa são uma impossibilidade logística. Eu acho que só são uma impossibilidade para quem não os quiser fazer e não tiver vontade política de os implementar, porque são perfeitamente possíveis e, aliás, são imperativos. E têm aqui a comunidade situada em Sintra, através do Fundo para Asilo, a Migração e Integração de 2030, teve direito a cerca de 8.000 euros destinados a consultadoria e assessoria jurídica. De seguida encontrará o resto dos contratos públicos destinados a esta associação. Seguros de acidentes de trabalho, 2.700 euros. Aluguer de 15 computadores portáteis, quase 8.000. Compra de material e outras coisas, 11.000, e aquisição de serviços de técnico oficial de contas, 3.000 euros. A Fundação Islâmica de Palmela recebeu 450.000 euros, ou cerca disso, e tem construção de salas destinadas ao ensino pré-escolar, quase 150.000 euros. Construção de equipamento social, cozinha e refeitório, 250.000. Equipamento para a cozinha e refeitório social, mais 100.000 euros. Finalmente, o município de Cascais, para um centro cultural destinado à comunidade islâmica do concelho, gastou 14.000 euros. E, portanto, a comunidade islâmica, com todas estas contas feitas, não só atribuídas diretamente pelo Estado português, como pela União Europeia, já soma 677.000 euros para as suas contas. E por isso é que eu vos digo, não há qualquer razão para haver um sentimento de derrotismo, porque o que nós percebemos é que, se dermos o primeiro passo, e o primeiro passo evidente é fechar a torneira. Se estas comunidades estão a receber dinheiro do Estado, fechamos a torneira. Esse é o primeiro passo. E posso-vos garantir que isso vai automaticamente significar talvez milhares de saídas. Se nós começarmos a dar incentivos fiscais para que isso aconteça, as remessas para o país de origem serem mais caras, não andarem a abrir lojas por tuta e meia, haver determinados requisitos e sabermos exatamente de onde é que veio o dinheiro destas pessoas, porque nós sabemos que muitas vezes abrem lojas, por exemplo, na zona do Martim Moniz, em que há 5 lojas numa rua, todas iguais, vendem exatamente a mesma coisa, têm 3, 4 empregados, pagam 5 ou 6 mil euros de renda mensais e vendem produtos de 1 euro. E a pergunta que eu faço é, como é que uma loja que tem 5 exatamente iguais na mesma rua, como é que se sustenta pagando a 3, 4 empregados um salário, vendendo produtos de 1 euro e ainda pagar 5.000 euros de renda? Falta as outras despesas para a continuidade de uma loja. E, portanto, fechamos a torneira, fiscalizamos estas coisas em condições, damos incentivos fiscais, quando necessário faremos os repatriamentos à força, provavelmente com criminosos será necessário, pessoas que resistam, etc. Sem dúvida. Não pretendo, fazer mal a ninguém, nem tenho nenhum gosto maquiavélico de fazer isto. Eu acho que é necessário para a continuidade do meu povo e, portanto, quero fazer isto da forma mais pacífica possível. E, portanto, não quero que haja grandes ataques a imigrantes, não quero nada disso, não quero violência contra as pessoas, nada disso. Violência, obviamente, que se for violência de autodefesa, é uma coisa. Se atacarem um agente, têm que esperar violência, obviamente. Agora, por outro lado, eu quero e acho que as coisas podem ser resolvidas maioritariamente de forma pacífica. Incentivos fiscais, oferecer bilhetes de avião para que as pessoas possam voltar, fechar a torneira, fiscalização destas lojas e determinadas habitações em que vivem aos 10 e aos 15 em determinada habitação. E, portanto, isto é tudo perfeitamente possível, perfeitamente plausível, e só uma pessoa que já desistiu é que acha que isto é impossível logisticamente, como é o caso do Nigel Farage e como é o caso, que é uma figura que também me agitou a mente e que me ajudou a moldar a mim, que é o Alan de Benoit. Aparentemente aceitaram a derrota e eu não aceito e acho que vocês também não devem aceitar. Acho que é perfeitamente possível e acho que esta notícia é a prova viva de que muita da culpa desta invasão tem que ver precisamente com o facto de nós termos a torneira aberta para isto acontecer. Nós estamos a financiar ativamente este problema. Se deixarmos de o financiar, damos um primeiro passo. E depois é preciso ir dando outros passos. No espaço de 10, 15, talvez 20 anos, acredito que o problema pode estar perfeitamente resolvido, em que já foram feitos os repatriamentos em massa, já trouxemos uma boa parte dos nossos que estão lá fora, a natalidade começa a mudar e a ter determinadas mudanças e determinados acréscimos, e isso será bastante positivo, e acho que no espaço de 10, 20 anos isso é possível ser resolvido. E diga-se de passagem, a geração dos meus avós, a essa geração, foi-lhe pedido que combatessem na guerra. Eu não posso cruzar os braços quando à minha
pedem uma mudança política pacífica. Tiveram condições muito mais difíceis do que as minhas para defender Portugal e eu não posso simplesmente baixar os braços com condições tão fáceis como é uma mudança política radical. Isso é facílimo comparativamente ao que outras gerações e aos nossos antepassados tiveram que enfrentar. O mínimo que temos que fazer é tentar, e deixem-me que vos diga que conseguiremos. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.